Em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer uma coisa para você que está ouvindo esta mensagem agora. Deus te ama. Não importa quem você é, não importa o que você passou. Talvez alguém tenha dito que você está sozinho, mas eu venho te dizer, Deus está com você. Deus conhece a sua luta, conhece suas lágrimas e conhece o seu coração. E eu sinto no meu coração que algo diferente Deus vai fazer na sua vida. Prepare o seu coração porque Deus vai mostrar que Ele está na sua vida. Por esses dias você vai ver algo que você nunca imaginou. Portas que estavam fechadas vão se abrir, milagres vão acontecer. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer, realmente Deus está com essa pessoa. Receba essa palavra pela fé porque Deus vai aparecer de uma forma diferente na sua vida. Deus seja louvado.